Nós temos um valor maior do que todo mundo. Cada um, não é dois, né? Isso é muito importante. Então, quem achou, que se coloque sobre seus pés, segunda, melhor dizendo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Pode ficar à vontade, mas temos que esperar, né? Aí quem achar pode se colocar sobre os pés também, para a gente saber quem já achou, e fazer como sempre, né? Nós, em reverência à palavra do Senhor, nós ficamos apenas no momento da leitura de pé. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler todos juntos o versículo de número 7, amém? 1, 2, 3. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? A igreja pode ser assim. Então, Paulo aqui, ele está agradecendo a Deus, né? Porque ele, desde os tempos, né, antigos, vamos dizer assim, né? Desde quando ele se entendia por gente, desde seus antepassados, ele servia a Deus com consciência pura. Ué, pastor, mas Paulo, ele não converteu depois de velho a Cristo? Mas nós devemos lembrar daquilo que falei aqui outro dia. É pela ignorância dele que ele servia a Deus de forma cega, porque ele não sabia. Ele era ignorante, ele não conhecia. Mas ele, na sua ignorância, ele era perseverante, ele era firme. Só que ele não tinha Cristo. Então Cristo se revelou a ele para que ele pudesse servir, continuar servindo de forma firme, mas agora também de forma verdadeira no que diz respeito a Cristo. Amém? Então Paulo está falando aqui que sempre ele serviu a Deus com consciência pura, né? E sem cessar ele lembrava de Timóteo nas suas orações, noite e dia. Observe bem, ele está falando que ele lembrava de seu filho na fé, porque Timóteo também era filho na fé do apóstolo Paulo, nas suas orações, noite e dia. Então, o primeiro entendimento que nós devemos ter desse texto aqui, e desse versículo 3 que nós lemos, é que nós devemos lembrar dos nossos irmãos nas orações, como diz aqui, noite e dia. Observe bem.
Observe bem que a Bíblia nos ensina o que é ser igreja. A Bíblia nos ensina de como a igreja deve se portar, de como a igreja deve viver a sua vida. É também lembrando dos nossos irmãos em orações. Amém? Essa é uma forma que a igreja tem que viver nela, orando pelos irmãos. Às vezes um irmão some da igreja, ou desaparece, ou acontece algum fato. Então, irmãos, qual que é a nossa função? Procurar saber o que aconteceu com aquele irmão. Mas às vezes o irmão some, a gente não tem endereço, não tem telefone, ou ele trocou o telefone, acontece algum problema. Então, ore por ele, amém? Entregue a vida dele em oração ao Senhor, para que Deus possa também estar abençoando, trazendo para esse campo das pessoas que se afastaram. Mas aqui Paulo fala de Timóteo, que era um pastor de uma igreja, o qual também aprendeu muitas coisas com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que Timóteo, ele chorava por amor à obra de Deus, por amor ao apóstolo Paulo, como ele diz no versículo de número 4. E Paulo ansiava por ver a Timóteo, para que ele transbordasse de alegria. Olha só o que Paulo escreve aqui, que ele lembrava das lágrimas que Timóteo derramava pela obra de Deus e por ele. Irmãos, igreja tem que ter sentimento. É difícil, porque a Bíblia fala que no fim dos tempos nós veríamos, e aqueles que vivessem veriam o quê? Um desamor na terra, o amor se esfriando. Mas isso não quer dizer que nós não devemos estar lutando contra isso. Nós devemos estar lembrando da obra de Deus sempre que pudermos, dos irmãos, e às vezes até chorando na presença de Deus. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Às vezes há momentos que a gente vai ajoelhar para orar, e a gente às vezes nem consegue orar direito. A gente começa a chorar na presença de Deus, porque as nossas lágrimas naquela oração vão se transformar nas nossas palavras diante de Deus. Os gemidos, nós começamos a sentir o sofrimento, nós começamos a sentir o que as pessoas estão passando, e aquilo nos leva a lágrimas diante de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui também, que ele lembrava das lágrimas de Timóteo. Uma das cenas mais difíceis de nós esquecermos na nossa vida é quando alguém chora por nós. É quando nós pegamos alguém chorando por nós. Porque normalmente quando uma pessoa chora, é porque verdadeiramente ela está externando o seu sentimento. Aleluia. O seu amor. Ali as palavras já acabaram e começa a vir ali o choro, o soluço, aquele sentimento profundo. E isso é algo que nós não podemos perder. Nós não devemos também ser insensíveis ao ponto de dizermos assim: eu não choro. Crente chora. A Bíblia fala que quando Jesus chega na casa de Lázaro e se depara ali, ou na casa da irmã dele, se eu não me engano, e se depara com o pessoal ali pranteando e lamentando a Lázaro, a Bíblia fala que Jesus, olhando aquela cena ali, eu não sei se foi na casa ou quando ele chegou próximo, mas em meio ao texto de Lázaro, a Bíblia fala que Jesus chorou, porque Jesus amava a Lázaro. Então algo que toca o coração de Deus e dos irmãos é quando nós demonstramos o nosso amor. Às vezes as pessoas não estão precisando de uma palavra pregada, às vezes as pessoas não estão precisando de uma orientação, às vezes as pessoas estão precisando de um abraço apertado para você demonstrar que você ama ela. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele mesmo disse isso, que ele chorava com os que choravam também, se alegrava com os que se alegravam. Amados, nós temos que ter esse tipo de sentimento. Às vezes a dor do meu irmão tem que ser transferida para mim, a alegria também. Então nós devemos demonstrar o nosso amor também pelas nossas lágrimas. É por isso que Paulo está falando aqui: olha, lembrado das tuas lágrimas. Quer dizer, Paulo lembrou das lágrimas de Timóteo e ficou ansioso para estar com Timóteo, para que ele transbordasse de alegria. Quer dizer, ele ia entornar, ele ia derramar de alegria, ele ia encher de gozo quando ele estivesse diante de Timóteo. Então é algo que nós precisamos falar sobre isso, resgatar isso na igreja. Esse amor que a Bíblia fala, que é demonstrado através das palavras, que é demonstrado através dos atos, que é demonstrado através das nossas externações de sentimentos para com os nossos irmãos. E às vezes as pessoas não pensam assim. É muito normal hoje as pessoas virem para a igreja
perceberem os irmãos que estão vindo, nem os que deixaram de vir, ou melhor dizendo, os que não estão vindo, e os que por algum motivo aconteceu algum problema. As pessoas vêm à igreja e saem da igreja como se fosse uma coisa normal. Nós temos que entender que ser igreja é sentir a falta dos irmãos. Amém? É prestar atenção, é observar, porque senão, qual amor que nós estamos vivendo? Nós devemos entender que o maior ato que nós podemos ter por alguém é de amar alguém. Amém? Eu posso orar por alguém, alguém pode ser curado. Deus pode me usar para revelar algo para alguém, mas se eu não amar aquela pessoa, tudo isso cai por terra. Porque o amor é soberano. O amor é principal, essencial, fundamental. Entenda isso, nós temos que entender isso, para que nós não tenhamos o entendimento da obra de Deus errado, ou peguemos uma outra linha de pensamento e com isso nós ficaremos, melhor dizendo, prejudicados. E aí no versículo 5 ele diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Quer dizer, outra coisa que Paulo observava. Por que Paulo estava tão ansioso para estar com Timóteo? Porque Timóteo tinha uma fé não fingida, né? A fé de Timóteo não era aquela fé enganadora, era uma fé verdadeira. Por isso que Paulo lembrava de Timóteo. Por isso que talvez seja esse o discípulo que mais mexia com o psicológico de Paulo, porque na verdade ele era um filho na fé do apóstolo Paulo. Era um jovem que Paulo viu ali parte da sua vida, do seu desenvolvimento. Amém? Então Paulo tinha um sentimento muito grande. Como é normal às vezes a gente ter um sentimento na igreja por alguém diferente dos demais, não porque a gente ama mais, porque aquela pessoa às vezes nos amou mais, ou porque nós amamos mais aquela pessoa. A Bíblia diz isso. Jesus, ele tinha uma comunhão com Pedro, Tiago e João. Se a gente analisar os evangelhos, diferente da dos outros. Mas não é porque Jesus amava esses três mais do que os outros, não. É porque dá a entender que eles eram mais chegados de Jesus. Então tem a ver isso também na obra de Deus. A gente se aproximar, a gente está tendo essa fé não fingida. Por que Paulo fala de uma fé não fingida? Porque já existia naquela época, sempre existiu a fé fingida. E a nossa fé tem que ser verdadeira. Amém? A mesma que houve em quem? Na avó dele e na sua mãe. E Paulo sabia que havia aquela fé nele também. Então, qual fé que agrada a Deus? De acordo com essa passagem aqui também. A fé verdadeira. A fé que você vê aquela pessoa vivendo ela. É por isso que a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Como um corpo sem o espírito, ele é morto. Não é verdade? O corpo ali, só a matéria, ela é morta. Assim é a fé, quando ela não tem obras, ela é morta. Ela não pode, vamos dizer assim, gerar algo que vai trazer colaboração para os céus. A fé que traz colaboração para Deus é a fé que é demonstrada através dos atos. Amém? Versículo de número 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O que Paulo estava falando? Timóteo, eu te aconselho a você reavivar, amém? O dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo queria que Timóteo avivasse a chama daquele dom que havia nele. Dá a entender que Timóteo, ele era uma pessoa meio insegura. Lendo as cartas de Paulo a Timóteo, dá a entender que ele era meio inseguro. Ele tinha chamado de Deus, tanto é que ele era um pastor, mas ele tinha uma certa insegurança. É o que dá a entender lendo as cartas. É por isso que Paulo escreveu encorajando e animando a Timóteo. Por isso que ele fala, por esta razão, pois aconselho que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e confirmou o dom que havia nele. Às vezes as pessoas pensam assim, pastor, mas será que Paulo impôs as mãos e o dom de Deus veio em Timóteo? Olha, irmãos, eu não vejo bem assim. Porque se Paulo fala que Timóteo já tinha a fé de sua avó, Loide, de sua mãe Eunice, porque ele já era criado nas sãs palavras de Deus. Então, quando Paulo se deparou com Timóteo, ele observou que Timóteo
era um filho que foi criado segundo a doutrina de Deus, na palavra de Deus. E ele, vendo aquilo ali, ele impôs as mãos. Depois, no desenvolver ali do relacionamento, num dado momento, Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, para que Timóteo começasse o seu ministério. Amém? Porque senão seria algo meio assim, mágico. Eu imponho a minha mão sobre alguém e aquela pessoa recebe o dom de Deus. Não é bem assim. É lógico, eu posso impor minhas mãos sobre alguém, a pessoa receber o batismo do Espírito Santo, pode receber uma cura, mas aqui está falando de um dom. Quer dizer, o dom que havia nele, aquilo que ele havia sido preparado, aquilo que ele havia sido ensinado, para realizar, que era segundo a palavra de Deus. Então, é isso que Paulo está falando a Timóteo. Então, é algo que nós precisamos de entender o quê? Nós precisamos de avivar a chamada de Deus na nossa vida. O que é avivar? Despertar. Tem esse sentido também. Amém? Nós precisamos de estimular o dom que nós temos. Nós aprendemos com essa passagem aqui, porque é o que Paulo estava falando já para o pastor Timóteo, já era pastor. É uma carta pastoral essa aqui. Então, quer dizer, nós precisamos de estar trazendo vida ao nosso ministério. E às vezes Deus nos dá a palavra assim, que nós devemos reavivar o dom que há em nós, porque Deus nos deu um dom para nós usarmos aquele dom. Deus quer nos usar. A uns Deus vai usar para curar, dom de cura. A outros Deus vai usar para profetizar. A uns Deus vai usar para estar fazendo ali sinais e maravilhas. Mas não importa. O que importa é que nós estejamos avivando, reavivando, despertando o dom que há em nós. Então hoje, nesta noite, deixa Deus falar o seu coração. O dom que Ele te deu, deixa Ele fazer como se fosse uma chama. Aviva essa chama. Deus quer que isso fique aceso em todo o tempo, em meio a problemas, em meio a dificuldades. Deus quer que nós exerçamos os nossos dons, porque Ele deu os nossos dons para manifestar o seu poder também por meio dos irmãos e da igreja do Senhor. Entenda isso. Então tudo que Deus te deu é para quê? Para você usar. Às vezes você fica como Timóteo, dá a entender aqui, meio inseguro, meio incerto, na dúvida. Isso pode acontecer. Ninguém tem a mesma, vamos dizer assim, capacidade, a mesma mente. Somos pessoas diferentes. Mas quando nós recebemos uma palavra de Deus, aquela palavra nos levanta. Amém? Você pode estar afastado, você pode estar meio que caído, ou até mesmo caído, mas quando você recebe uma palavra de Deus, você deve tomar essa palavra e deixar Deus despertar aquilo que Ele quer despertar na sua vida. Mas de acordo com essa palavra, precisava, olha só, aconselho que reavives. Quem que tinha que reavivar o dom na vida dele então? O próprio Timóteo. Deus já liberou a palavra. Então, quem tem que reavivar o dom é eu, é você, somos nós. Tudo que Deus nos deu, Ele quer que nós usemos para a sua glória, para que o seu poder seja manifestado. Mas para isso, nós precisamos de acreditar. É como eu disse aqui no princípio do culto, por que às vezes Deus não cura? Por que Deus às vezes não liberta? Por que Deus não faz muito mais sinais do que Ele tem feito? Porque às vezes as pessoas se recuam, as pessoas ficam retidas. E às vezes não tem como Deus operar, porque Deus quer te usar, como Ele queria usar Timóteo aqui. E por isso Paulo enviou essa palavra a Timóteo também. E ele disse, olha, no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Quer dizer, o que significa covardia aqui? Timidez, fraqueza de ânimo. Era algo que Timóteo tinha. Ele era meio tímido. E ele tinha uma fraqueza no ânimo dele. Às vezes tem pessoas que é assim. Há momentos que elas estão com ânimo, há momentos na vida delas que elas estão com o ânimo lá em cima. Outrora, aquele ânimo cai lá embaixo. Amém? É o que acontece. Mas a Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de covardia. Ele nos deu o espírito de, como disse aqui, poder, de amor e de moderação. Três coisas fundamentais que nós encontramos aqui. Primeiro, poder. Quando fala de poder aqui, é poder de Deus para curar, para libertar, para fazer milagres, sinais e maravilhas. Então isso é algo que Deus nos deu. Deus quer usar a igreja para fazer os seus sinais, as suas maravilhas, as suas grandezas ser reveladas por meio da igreja. Mas a igreja tem que entender isso. A igreja não pode se acovardar.
A igreja não pode retroceder, a igreja não pode ser tímida, a igreja não pode ter fraqueza de ânimo nesse ponto, porque Deus nos deu o espírito de quê? De poder e de amor. Para que o amor seja completado, o poder, melhor dizendo, seja completado, tem que haver amor e também de moderação. Para que você seja uma pessoa controlada, para que você evite exageros na sua vida, você tem que entender, Deus já liberou a palavra, agora é com cada um de nós. É a maneira de como nós estamos ouvindo que vai determinar a ação de Deus na nossa vida. E nós sabemos que a base para nós recebermos de Deus é crer. Crer na palavra liberada de Deus. Se você crer, com certeza absoluta, você verá, nós veremos a glória de Deus se manifestar. Qualquer momento da nossa fé, e é o que Deus queria fazer aqui também com Timóteo, que provavelmente estava passando por um momento difícil. Ele era jovem, e Paulo sabia que precisava de encorajar ele. Já observou quando você vê aqueles irmãos na igreja? Você vê que o irmão está passando um momento de baixa, de dificuldade, e aí você é tocado para liberar uma palavra para aquele irmão. Eu não estou falando que você vai sair falando qualquer coisa, mas aquilo que você sabe que é Bíblia. Nós temos também que encorajar os nossos irmãos, animá-los, motivá-los, estimulá-los, porque é o que Paulo fazia aqui. Ele sabia que Timóteo, ele era ali o espelho da igreja abaixo de Deus, ele era o pastor. Então, e às vezes os líderes também têm momentos de dificuldade. Amém, amados? Todo mundo, porque não é porque é líder, é diferente do outro, é ser humano do mesmo jeito. É diferente no que diz respeito a cada um de nós sermos diferentes, mas no que diz respeito à humanidade, nós somos bem semelhantes e parecidos. Há momentos de dificuldade para mim, como para o bispo dessa igreja, há momentos de dificuldade, e que nós precisamos de que alguém chegue perto de nós e nos dê uma palavra de encorajamento. Isso faz parte também da obra de Deus. Amém? E nós devemos entender isso. E aí ele diz que era para Timóteo não se envergonhar do quê? Do testemunho de Cristo e também do dele, que era prisioneiro de Timóteo. Olha só, não se envergonhe do testemunho de Cristo e nem de mim, que sou prisioneiro de seu. Quer dizer, Paulo estava em Roma, preso, e estava animando Timóteo à distância. Amém, amados? Observe bem como é importante isso aqui. Paulo também não deveria estar passando, creio eu, por um bom momento, porque essa aqui provavelmente foi a última carta que o apóstolo Paulo enviou antes de sua morte. Amém? Então, ele não estava muito bem, mas ele sabia que ele precisava, que ele era a locomotiva de Deus ali. Ele era o apóstolo que incentivava, que animava, que dava a palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra boa a tempo e a hora, como diz Provérbios. Então nós dependemos disso também. A nossa boca, ela também foi feita por Deus para profetizar a bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Amém? Nós temos que entender e saber usar esse órgão que Deus nos deu, a nossa língua. Porque às vezes as pessoas falam tantas besteiras. Às vezes temos mania de falar coisas que não são necessárias. E o que deveríamos falar, nós não falamos. Então, observe isso. É muito importante. Você já notou quando você está num lugar, você está trabalhando na igreja, não importa onde, e você está meio assim, chega alguém e te dá aquela palavra de Deus assim, aquilo vem como poder para a sua vida. Porque as palavras têm poder para levantar, para abaixar, para abençoar, para amaldiçoar. Então nós devemos entender isso também. E aí ele diz, observe bem, parte B do versículo 8. Pelo contrário, antes dele se envergonhar de Cristo, de Paulo, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quer dizer, antes disso de se envergonhar, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quer dizer, o Evangelho, ele nos leva a passar sofrimentos. Então, porque da mesma forma que Paulo estava encorajando Timóteo, ele também estava sendo realista com Timóteo. Antes de você se envergonhar, Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Se nós sofremos, é para Deus. Amém, amados?
Então nós devemos entender isso. A obra de Deus, nós devemos dividir também os sofrimentos, as alegrias, como eu falei aqui. E é o que Paulo estava convidando a Timóteo, porque Paulo estava prestes à sua morte ali. Então ele disse: participa comigo, porque Paulo já havia sofrido abandono, Paulo já havia sofrido engano, traição, abandono dos irmãos em Cristo. Olha só, outros que diziam ser pessoas que caminharam com Paulo, e quando foram vendo que Paulo estava caminhando para uma morte, para um aprisionamento, elas abandonaram o pastor Paulo. Assim como o nosso Cristo também foi sendo abandonado caminhando para Deus. Então, obra de Deus é compartilharmos sofrimento, mas é um sofrimento que é a favor do Evangelho, porque o Evangelho também tem o seu lado de sofrimento. Não é só alegria, não é só burro, não é só satisfação. Há sofrimento também. Amém? Verso 9: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então quer dizer, Ele nos salvou com uma chamada santa, com uma santa vocação, com uma santa chamada. E isso não foi segundo as obras que eles fizeram, nem segundo as obras que nós fazemos também não. Isso foi segundo o quê? A graça que nos foi dada em Cristo. Segundo a determinação da graça. Quer dizer, Deus determinou esta graça em Cristo para nos salvar. Então aqui fala da santa chamada que Deus tem para a nossa vida também. Quer dizer, por que fala santa chamada? É uma chamada para salvação. Amém? Salvação. Pensa bem quando você ouve alguém dizer assim, como nós temos ouvido, e sempre às vezes ouvimos: fulano morreu, e você sabe que aquela pessoa é firme em Deus. Aí você vai ficar alegre. Por quê? Porque você vai lembrar de passagens talvez como essa, ou aquelas mensagens que as pessoas pregam por aí, que aqueles que morrem em Cristo estão salvos, estão melhores do que nós. E é verdade, irmãos, porque eles foram para o descanso eterno. Para quem morre em Cristo há descanso, para quem não morre não há descanso. Estou resumindo aqui. Então é a nossa santa chamada, mas isso não foi por causa das nossas obras, isso foi determinação da graça, isso foi favor de Deus para com a nossa vida, quando em Cristo Jesus Ele salvou e tem salvado a humanidade. Então saiba que a sua vocação, a nossa vocação, ela é uma santa vocação, uma santa chamada. Sério, nós temos que valorizar, não é algo qualquer. Deus não nos chama de qualquer jeito, Ele nos chama de forma santa, para uma salvação santa em Cristo Jesus. E isso antes dos tempos eternos. Deus já tinha determinado isso. Verso 10: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Quer dizer, Cristo, Ele não só destruiu a morte, Ele trouxe o quê? Luz, vida e imortalidade. Segundo o quê? Mediante o Evangelho. Então quer dizer, Ele destruiu a morte, trouxe luz, porque nós sabemos que o mundo estava em trevas, e Jesus Cristo, quando Ele veio, Ele era a luz. Então Ele trouxe luz, vida verdadeira e imortalidade. Entendeu? Todos nós que estamos aqui, que cremos, jamais morreremos para sempre. Somos imortais, segundo mediante o Evangelho de Jesus Cristo. Então entenda bem, você não pode morrer, ninguém pode te destruir, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele destruiu a morte e trouxe luz, trouxe vida e trouxe imortalidade, segundo a sua palavra, o seu Evangelho. Então nós que somos a igreja do Senhor, nós somos imortais, nós temos motivos para nos alegrar, para dar glória a Deus, para aplaudirmos ao Senhor, para falarmos que Ele é Deus, que Ele é santo, salva todo aquele que nele crê, porque Ele destruiu o poder da morte. Hoje a morte mais não tem poder sobre a nossa vida, Satanás não tem poder sobre a nossa vida. É por isso que ele fica enfurecido, é por isso que ele tenta nos destruir, porque ele sabe que a sentença dele já foi decretada e que Jesus Cristo, com seu poder, destruiu a morte e nos deu vida e nos deu também imortalidade. Entenda bem, olha só o que a Bíblia fala. Nós não somos, quando você vê, como eu disse aqui, um cristão deitado ali naquele caixão,
ele já está com o Senhor. Amém? Ele já está com o Senhor. Versículo de número 11: para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Quer dizer, quando Deus chama Paulo, ele chamou Paulo com várias funções, e umas delas estão aqui: pregador, apóstolo e mestre, instrutor, professor. Amém, irmãos? É muito importante, porque nós precisamos de pessoas para nos ensinar. O Espírito Santo é um professor nosso, com certeza, e o melhor de todos. Amém? O Espírito Santo é o melhor professor que nós temos. Mas Deus também usa homens, como o próprio apóstolo Paulo. Ele era instrutor, ele foi chamado para ensinar, para instruir. E ele ensinava também pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo estava na vida de Paulo. Então, esse evangelho foi confiado a Paulo. Paulo foi designado para pregá-lo, e para apostolá-lo, e para também estar exercendo o seu mestrado no Evangelho de Cristo. Então, quando Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ensinar, é Deus querendo trabalhar na nossa vida. Não quer dizer que é aquele homem que está ensinando coisa da cabeça dele, não. Até porque se alguém estiver ensinando coisa da sua cabeça, fora da Bíblia para você, essa mensagem não é de Cristo. Amém? Agora, se é da Bíblia, toma posse. É para que você firme com o Senhor, é para a sua salvação. Versículo 12: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das suas palavras que de mim ouviste, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quer dizer, se nós guardarmos o depósito de Cristo, Ele vai guardar também o depósito nosso. Você observe bem que no versículo 12, Paulo fala sobre o depósito que Deus tinha para ele. Ele já sabia, ele estava tranquilo, que ele ia partir dessa para outra, e ele sabia que as promessas de Deus para a vida dele já estavam todas reservadas, e ninguém poderia tocá-las. Mas aqui no último versículo 14, ele disse que era para Timóteo guardar também um bom depósito, mediante o Espírito Santo que habitava nele. Então, quer dizer, se você guarda Deus, se você guarda as coisas de Cristo, há também uma recompensa, há um depósito para você, que ninguém pode tocar. Então nós devemos entender. Irmãos, ninguém faz a obra de Deus em vão. Ninguém sofre em vão por Deus. Deus não chama uma pessoa para ficar só sofrendo. Não, de maneira alguma. Se nós analisarmos as promessas que Deus tem na Bíblia Sagrada, por que Paulo ele estava caminhando com toda a precisão que ele tinha para cumprir o seu ministério? Porque ele sabia que havia algo preparado para ele muito melhor do que o que ele estava passando naquela terra. E olha que Paulo, em meio a dificuldades, ele via pessoas ser curadas, pessoas serem libertas. Paulo era usado com o poder de Deus. O Evangelho de Paulo não foi apenas em palavras, foi no poder e no Espírito Santo. Ele fala isso. Então, ele sabia que, mediante isso tudo, havia uma recompensa melhor e maior para ele, um depósito maior. Então, saiba de uma coisa: se você guardar a Cristo, quando fala depósito aqui, é o que ele tem te falado. Tudo que ele tem te falado, se você guardar, se você se esforçar, com certeza, o que é seu também ninguém vai tirar. Ninguém vai pegar. Por quê? Porque Deus é fiel. Amém? Agora, nós temos que ser fiéis também, na medida do nosso possível. Nós temos que ter essa fidelidade, porque Deus ele obra, como eu tenho dito isso, na fidelidade da pessoa. Então, quando você é fiel ao depósito que Deus te deu, o seu depósito já está reservado lá na glória. Entenda isso. Porque se nós perdermos isso de vista, nós vamos provavelmente até mesmo, talvez, nos desviar da fé e da vontade de Deus. E não é da vontade de Deus, como a Bíblia fala, que ninguém se perca, mas que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Então essa é uma questão que nós devemos entender. Deus não quer que ninguém se perca, mas para isso nós devemos guardar o depósito que Ele nos deu, para que aquele depósito que Ele tem para nós naquele dia possa estar guardado e reservado pelo Senhor. Amém? Você que ouviu essa mensagem, que acreditou, dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Deus, porque Ele merece. É uma palavra que Deus tem falado no meu coração nesse culto da família, que nós dedicamos ele também à família, né? Primeiro a Deus, depois a família. Sobre Timóteo, né? Sobre a formação de Timóteo, a criação de Timóteo foi no Evangelho. Amém? Mas ele tinha problemas também.
E como você, nós temos problemas. Mas Deus sempre nos dá a palavra de ânimo para nós vencermos os nossos problemas. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Vamos fazer uma rápida oração pela sua vida que veio aqui. Você representando a sua família. Talvez você tenha estado com um problema familiar, ou talvez não, você está passando por problemas normais, mas todavia eu vou pedir aos obreiros que orem pela sua família, para que Deus abençoe, para que Deus livre, para que Deus apoie na saúde, na vida espiritual, na vida matrimonial, na vida conjugal, no relacionamento do homem e da mulher. Possa vir à frente todos, para que nós não, assim, estiquemos muito esse culto, amém? Para que você receba esta oração do Senhor nesse momento. Vem à frente e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, onde os teus servos, ó Pai dos céus, estão colocando as mãos agora, que o Senhor possa estar operando, que o Senhor possa estar trabalhando. Pai, conceda as tuas duas servas que estão orando e pondo as mãos sobre, ó Pai, aos irmãos que estão aqui nesta noite, a bênção que o Senhor tem para a família, a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Nós sabemos que assim, ó Pai, como o Senhor abençoou a Paulo, o apóstolo, também Timóteo, aquele pastor jovem, que foi tantas vezes encorajado por Paulo, que era uma pessoa que Paulo amava, o Senhor também tem algo para nós. O Senhor também tem palavras de encorajamento. Eu oro também, ó Pai, para que venha a coragem do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, ter ousadia, ó Pai, na Tua presença, para que nós possamos, ó Pai, estar determinantes, ó Pai, verdadeiramente nas nossas famílias, estar servindo ao Senhor, assim também como nós vimos em Josué, quando ele disse para o povo de Israel que eles eram para escolher a quem eles iriam servir, mas eles e sua casa serviriam o Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, que nós possamos assim estar fazendo de nossas famílias, ó Pai, lugares, ó Pai, pessoas, ó Pai, aonde as outras pessoas irão, ó Pai, em nossos lares, e verão a Tua bênção, e verão a Tua graça, ó Pai, e verão a verdade do Senhor. É fácil não, Senhor, mas quando nós estamos lutando, o Senhor é conosco. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se há algum problema, ó Pai, que tem impedido as famílias dessa igreja, provavelmente em algumas áreas, algumas questões, há sempre problemas espirituais, eu oro agora, Pai, repreendendo em nome de Jesus Cristo, aquelas pessoas que têm perseverado em seguir o Senhor, que já têm orado, ó Pai, e talvez não tenham visto a promessa do Senhor acontecer em sua casa, em seu lar, com seu cônjuge. Eu oro para que nesta noite, ó Pai, o Senhor reavive a promessa do Senhor nestas vidas. O Senhor desperte, ó Pai, nestas vidas que estão aqui representando suas respectivas famílias, ó Pai, a promessa do Senhor, para que nós não deixemos morrer, ó Pai, aquilo que o Senhor nos deu por meio de sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela não pode, ó Pai, ficar sem se cumprir, e nós acreditamos na tua palavra. Então nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a força contrária, nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que tem impedido, meu Pai, tudo que está ali sendo um obstáculo para o teu agir nesta noite, uma obstrução, eu repreendo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio no poder da oração. Eu sei, ó Pai, que a oração, ó Pai, quando o povo do Senhor se dispõe a buscar, se dispõe a clamar, meu Deus, o Senhor opera, o Senhor entra com provisão, o Senhor destrói problemas que nós às vezes desconhecemos, porque o Senhor é Deus. Então vai deitando por terra, ó Pai, os problemas que tem nos atrapalhado, que tem nos flagelado, meu Deus, aqueles problemas, Senhor, que às vezes nós olhamos e perguntamos, às vezes nas nossas mentes, indagamos a nós mesmos, Senhor, até quando nós teremos que conviver com isso? Deus, nesta noite, que alguns problemas familiares aqui estejam, ó Pai, caindo por terra, estejam tendo seu fim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro e profetizo, ó Pai, segundo o poder do Evangelho, segundo o poder da fé, segundo o poder, ó Pai, do varão que deu uma palavra e o Senhor operou nesta tarde, uma cura em seu trabalho, na mesma fé do Evangelho, eu oro e profetizo, ó Pai, cadeias, ó Pai, prisões sendo agora, ó Pai, destruídas em nome de Jesus Cristo, e libertação de família nesta noite, para a glória do teu santo e bendito nome, porque o Senhor é Deus, e nós clamamos a um Deus vivo, a um Deus que tem poder, a um Deus que ouve a oração da sua igreja e intercede por ela, e manifesta-se por ela, e age por ela, e nós sabemos, ó Pai, que o teu agir é algo que ninguém pode, ó Pai, impedir. É por isso que nós oramos e te agradecemos, meu Pai, certo
de que nessa noite, mais uma vez, sairemos daqui, ó Pai, abençoados, ó Pai, nossas famílias, ó Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso. Talvez, ó Pai, na minha pequenez eu não orei, não coloquei diante do Senhor aquilo que talvez eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e até as coisas que nós não sabemos, ó Pai, e até pelos motivos, ou melhor dizendo, pelas causas que eu não orei aqui, que o Senhor possa estar agindo, que o Senhor possa estar interferindo, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é aquele que não pode perder batalha. O Senhor é varão de guerra. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Vai operando, meu Pai, vai abençoando, Senhor. Nós acreditamos na imposição das mãos, nós acreditamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, naquilo que o Senhor pode fazer, porque eu sei que o Senhor é Deus poderoso. Então vai curando o enfermo também, se há alguém enfermo, ou algum parente de alguém aqui nesta noite enfermo, ou com qualquer problema que essa pessoa tem meditado em oração, que o Senhor possa estar, ó Pai, agindo também nesta noite, na vida dos ausentes, na vida dos presentes, na vida daqueles que estão à distância, perto ou longe. Vai trabalhando, vai operando, meu Pai, vai quebrando as forças malignas, ó Pai, sobre essas vidas, para que possamos, ó Pai, estar glorificando e testemunhando, ó Pai, do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre a nossa vida, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Vai abençoando, meu Pai, enquanto estiver essa oração, meu Pai, acontecendo, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar livrando, que o Senhor possa estar atuando com o Teu poder, com a Tua força, ó Pai, na vida daqueles que estão aqui, meu Pai, e como eu disse também, daqueles que não estão. Oh Deus, nós confiamos no poder do Senhor, no poder da Tua palavra. Nós confiamos, ó Pai, no poder da oração, que quando estamos orando, ó Pai, o Senhor está trabalhando por nós, e eu creio que nesta noite não foi diferente, ó Pai. O Senhor trabalhou e tem trabalhado, ó Pai. Enquanto a oração estiver acontecendo, o Senhor estará trabalhando, porque o Senhor é Deus. Assim eu te agradeço juntamente, ó Pai, com os irmãos, por tudo que o Senhor tem fez nessa noite e fará por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Também se coloca sobre os pés mais uma vez nesta noite. A chuva está caindo, chuva é sinal de bênção. Quando começa a chover, algumas pessoas pensam assim, não é como embora. Não preocupa não. Do mesmo jeito que você veio, talvez você vai até molhado de bênçãos, né? Tanto fisicamente como espiritualmente. Mas amém, irmãos. Só para descontrair. Irmãos, sábado, amanhã nós não teremos oração no monte devido a ensaios por aqui, está apertado. Então, na semana de festa, que estou correndo aqui para mim, nós suspendemos a oração, não que nós não vamos orar, nós não vamos orar no monte, mas nós vamos estar orando, né? Cada um em suas casas, ore pela festa também da igreja, que será sábado e domingo. Eu conto com todos os irmãos aqui, Deus em primeiro lugar, conta com todos nós. Cada um de nós tem uma importância mesma para o Senhor, né? Ele quer que nós estejamos juntos, Ele quer que nós estejamos unidos até aquele dia. Então, é um momento de alegria e de satisfação. Venha participar dessa festa para que você se alegre com o Senhor. Se puder trazer alguém, um amigo, alguém que você saiba que está precisando de Jesus, você sabe que precisa de Jesus, traga também, faça dessa festa motivo para ganhar honra do Senhor. Amém? Não vai embora sem dar paz do Senhor, o irmão que está do seu lado, o culto está encerrado.